Como lidar com a ansiedade? Provavelmente em algum momento da sua vida, você já passou por algum episódio ansioso, com algum motivo aparente, em outros momentos talvez não, e em algumas situações onde você também soubesse que você está diagnosticado com ansiedade, mas que nem sempre você consegue entender como sair daquela situação e como lidar com esses sintomas. Bom, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que ela funciona e formas aí de você identificar se você está ou não com ansiedade e como tratar da melhor forma possível. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você não perder nada e no final teremos um bônus também com mais informações. É normal entre nós seres humanos termos ansiedade. Ela não é essa vilã como todo mundo coloca se tiver em níveis tranquilos, em níveis normais. É ela que nos ajuda a fugir de certos perigos, sejam eles reais ou imaginários. Então, se a gente for analisar, a ansiedade ela é fundamental sim para a nossa existência. Ela se torna vilã na nossa vida quando ela passa a ser de níveis mais exacerbados, em níveis que acabam atrapalhando ali o dia a dia dos seres humanos, atrapalhando o seu convívio com as pessoas e atrapalhando também o seu dia a dia. E o que dá para observar ultimamente é que as pessoas elas estão cada vez mais comentando sobre transtornos mentais, sobre problemas emocionais e dentre eles a ansiedade está sendo um tema bem mencionado também entre as pessoas. Mas apesar de ser um tema bem comentado, infelizmente ainda existem muitos tabus a respeito do assunto. E infelizmente muitas pessoas que têm o diagnóstico não procuram por ajuda ou muitas delas acabam sofrendo com alguns sintomas ansiosos e níveis de ansiedade mais elevados e muitas vezes não procuram nem ajuda para ser diagnosticada e ter o tratamento adequado. Então dá para observar que mesmo sendo um tema bem comentado, as pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar e buscar ajuda também. Então é um tema que nós precisamos cada vez mais mencionar para que as pessoas se conscientizem a buscar ajuda e trabalhar aquilo que está atrapalhando o seu dia a dia e atrapalhando a sua vida em busca aí de uma boa performance. Então, para a gente buscar ser pessoas melhores, a gente precisa trabalhar aquilo que também nos incomoda. E sobre esse aumento da ansiedade, eu trouxe 2 artigos que ilustram muito bem a respeito desse aumento aí, dessa prevalência da ansiedade. Entre eles, no primeiro ano de pandemia da Covid-19, a prevalência de ansiedade e depressão aumentou 25%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E, segundo a mesma Organização Mundial de Saúde, o Brasil lidera o ranking como o país mais ansioso do mundo. Liderar esse ranking não é nada fácil, né? Agora vamos analisar, com tantos países, o Brasil estar liderando esse ranking não é brincadeira não. Então é algo para a gente poder analisar e observar o quanto o Brasil está precisando ainda mais do que qualquer outro país, não que os outros não precisem, mas o Brasil ainda mais do que os outros por estar nesse ranking, nesse pódio, porque infelizmente é um ranking que a gente não gostaria de estar liderando, mas é a realidade do nosso país. Então imaginem só as pessoas que estão diagnosticadas e fora aquelas que nem foram diagnosticadas ainda e que provavelmente estão sofrendo aí com transtornos de ansiedade, com os sintomas que ela acaba gerando e o quanto elas provavelmente estão sofrendo sem nem ter o diagnóstico e nem essa ajuda, nem estar buscando essa ajuda profissional também para auxiliar aí nessas melhorias. Tá, mas quais são os tipos de ansiedade que a gente pode observar? Eu vou trazer aqui para vocês algumas delas, mas temos inúmeras outras também. Mas se eu fosse trazer todas elas, ficaria um vídeo muito extenso. Então eu vou trazer as que mais são comuns para vocês. Temos então o transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, que são as preocupações excessivas referente a questões do cotidiano, preocupações sobre trabalho, sobre casamento, filhos, só que são em níveis de preocupação muito extremas referente ao que seria o normal entre as pessoas, trazendo ali uma irritabilidade como um sintoma presente nessas pessoas diagnosticadas com TAG,
tensões musculares muito grandes, onde aquela pessoa ela vive tensa por todas as situações que ela está vivenciando e criando ali na sua mente também. Podemos dizer que a TAG é aquela pessoa em que ela não desliga o tempo inteiro, onde a mente dela está conectada, se preocupando com todas as situações que podem acontecer, principalmente referente a questões do futuro. Então é aquela pessoa que ela imagina todas as situações possíveis que podem acabar acontecendo com ela, mas em níveis muito extremos, ao ponto dela ficar o tempo inteiro sob níveis ali de tensões muito grandes. Aquela pessoa que você olha para ela e que você vê que o tempo inteiro ela está naquele aspecto de cansada, aquele peso muito presente, porque ela não para, ela não desliga. A mente dela está preocupada o tempo inteiro nas situações que podem chegar a acontecer. Tá, e como trabalhar o transtorno de ansiedade generalizado? Com psicoterapia, mais popularmente conhecido como terapia. Principalmente com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica voltada para mudanças de pensamentos e comportamentos. A pessoa que ela tem ansiedade, ela acaba aumentando muito os níveis de intensidade ali de seus pensamentos. Então, algo que poderia ser pequeno, ela acaba colocando em níveis muito extremos, onde acaba trazendo todos os efeitos, tanto corporais quanto emocionais também. Aquele probleminha que era para ser apenas um problema pequeno se torna um problemão diante dos níveis em que ela vai aumentando esses pensamentos também. E aí é onde a terapia cognitivo-comportamental acaba entrando. Ela acaba trabalhando bastante com essa mudança de pensamento para poder ressignificar aí os comportamentos também dessa pessoa. E temos o transtorno do pânico, que seriam esses níveis mais intensos de medo e desconforto, onde a pessoa acaba tendo também sintomas físicos presentes na hora das reações, como por exemplo palpitações, faltas de ar, sudorese, que seria aquele suor excessivo, e o que as pessoas mais conseguem identificar, que é o taquicardia. A pessoa entende como se ela estivesse infartando. As dores físicas são presentes e acabam sendo confundidas como se ela realmente estivesse ali num episódio de infarto. Então, muitas vezes, essas pessoas que sentem esses ataques do pânico, elas acabam procurando um pronto-socorro, porque muitas vezes elas entendem como se elas estivessem ali tendo esse infarto e acabam se preocupando em níveis ainda mais extremos. E acabam procurando o médico. E muitas vezes são diagnosticadas com o transtorno do pânico, que nada mais é do que essa crise de ansiedade de uma forma mais intensa ainda. E temos também as fobias, que seriam aí os medos irracionais de insetos, objetos específicos ou algum animal específico ou até mesmo alguma situação específica onde a pessoa acaba passando ou vivenciando. Então, as fobias, elas seriam esse medo mais irracional, mais intenso do que o normal também. As fobias específicas, elas seriam esse medo aí por esse inseto, como por exemplo aranha, baratas, ou até mesmo a altura, onde acaba elevando ali o nível de ansiedade dessa pessoa que acaba passando por essa situação. E isso me faz recordar que recentemente o Dorival acabou passando aí, pra mim, um processo de enfrentamento. Eu morro de medo, pavor de baratas. Eu tenho medo, assim, uma fobia mesmo, muito grande de baratas. Eu não consigo nem assistir filme, nem ver foto, nem nada. E aí ele me fez passar por um processo de enfrentamento. E aí acabou não dando muito certo, porque ele me pediu para pegar eu matei uma baratinha, as pequenininhas eu até consigo matar. Agora passou de média para grande, esquece que nem com veneno, você pode esquecer que eu nem consigo. Mas eu acabei matando, né, a pequenininha, e aí eu pedi para ele tirar ela do banheiro, porque eu não conseguia pegar. O pegar realmente, nem pequena eu não consigo, nem papel, nada. E aí eu pedi para que ele pudesse retirar aquele nojo ali da minha frente, né? Porque, pelo amor de Deus, ai, que pavor, só de pensar. E aí eu pedi para que ele tirasse, e ele acabou me passando ali esse processo de enfrentamento. Não,
tira, vai dar certo, ela é pequenininha, ela já tá morta também, pode tirar que não vai dar nada não. E aí vai eu lá pegar, né, papel higiênico e retirar essa barata. Mas pra quê? A bicha não estava totalmente morta e ela resolveu mexer. No que ela mexeu, eu senti todas as patas dela na minha mão. Gente, eu larguei esse papel, eu joguei tudo no chão e eu saí correndo. E saí do banheiro pra garagem daqui de casa. E aí, hora que ele chegou lá, eu estava em estado de pânico. Eu estava chorando, sendo que eu não vi esse choro começar. Eu estava em prantos, desesperada, porque a barata tinha triscado em mim. E eu não tinha percebido todas essas reações corporais pelas quais eu estava passando. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa, mas você tá chorando? Eu não sabia que você tinha esse medo tão grande assim. Então a pessoa, muitas vezes, que está ali ao nosso redor, ela imagina que seja um medo bobo. Só que essas reações corporais como essa que eu tive, foi mais uma forma aí de ilustrar bem como essa fobia, ela acaba sendo algo ali tão desproporcional que foge do nosso controle. Então o choro, ele acabou fugindo do meu controle, eu nem vi começando, o meu coração acelerado, eu não vi também que o meu coração estava acelerando, foi algo tão rápido que eu só tive as reações corporais ali e pronto. Quando eu vi, ele estava comentando que eu consegui voltar para mim e identificar tudo aquilo que ele estava trazendo para mim, né? Que era esse choro, que era esse desespero que eu estava. Porque é algo tão extraordinário que foge do nosso controle. Então, as fobias, elas seriam esse nível extremo, onde a gente acaba perdendo esse controle da situação ali, que a gente tem esse medo mais irracional. E existem também as fobias sociais, que seria esse medo irracional e esse medo mais elevado de lidar com esse ambiente social, esse lidar com pessoas, ter que interagir com pessoas e também em falar em público, ao ponto em que a pessoa, muitas vezes, ela se trava e acaba, muitas vezes, indo para um nível de isolamento social, porque ela passa por tantas situações de desconforto que ela acaba se retraindo. Então, se isso não for bem trabalhado, a pessoa vai se isolando cada vez mais. E isso foi bem perceptível após a pandemia, onde nós tivemos que nos isolar, né, por obrigação mesmo, onde a gente tinha que ficar em casa. E na hora de voltar para esse convívio social, muitas pessoas tiveram essa dificuldade e acabaram passando aí por esse processo de enfrentamento, onde tiveram que lidar com essa dificuldade de ter que interagir com o público. Tá, e como trabalhar essas fobias? Seria aí com a psicoterapia. E dentro da psicoterapia da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós temos o processo de exposição, que seria aí a terapia de exposição, que é colocar o paciente para enfrentar esse medo de forma gradual. Então, colocando ali dentro desses riscos que ele observa, que seja uma situação onde ele está em risco, mas que seja de forma gradual, para que ele possa enfrentar esses medos e ver que tudo ali é de uma forma mais irracional do que real. Não que esse medo não exista, tá? Ele existe sim, só que essa forma mais irracional de se observar é que se outras pessoas não têm esse medo tão exagerado assim, significa que quem tem essas fobias acabam criando, além da conta, aquele medo por aquele determinado objeto, aquela determinada situação, mais do que as outras pessoas. Então esse medo irracional seria muito mais isso. Então esse processo de enfrentamento gradual ajuda com que a pessoa ela vá trabalhando de forma significativa, de forma mais tranquila também, para poder lidar com esses processos de fobias, principalmente nessa fobia social, que seria aí voltar aos poucos a essa comunicação, voltar aos poucos a esse contato com outras pessoas, para poder ir lidando ali da melhor forma possível. Eu até me lembro que eu tive um caso aí que eu acabei atendendo durante a pandemia, onde a pessoa ela teve dificuldade de voltar à sala de aula, por ter muitas pessoas ao seu redor.
Então, de acordo com o que a gente foi trabalhando esse processo de evolução, esse paciente ele foi aderindo de uma forma mais tranquila e voltando aí aos poucos. Não foi fácil, mas esse processo de enfrentamento ajudou para que ele realmente voltasse a estudar, né? E completar ali o seu ensino médio e concluir os seus estudos. E quais são os sintomas mais comuns da ansiedade? Seriam aí as palpitações, que a gente já comentou, o coração acelerado, dores de cabeça também, falta de ar, descontrole nessa respiração, uma sudorese excessiva, dor no peito, tontura. Então, são alguns dos sintomas aí da própria ansiedade. Então, se você estiver com algum desses sintomas e a junção deles em situações específicas, o ideal seria que você procurasse por uma ajuda profissional para poder identificar se você realmente está passando por esse processo de ansiedade, se você está aí nesse transtorno de ansiedade em algum desses graus que a gente acabou mencionando aqui, em algum desses tipos. E quais seriam os sintomas psicológicos da ansiedade? Essa preocupação excessiva. Pessoas ansiosas estão muito ligadas com o futuro. Elas ficam muito preocupadas com o que vai acontecer daqui para frente, querendo ter o controle de todas as situações. E a gente sabe que nem tudo na nossa vida a gente vai conseguir controlar, a gente vai conseguir ter o controle de tudo. Então tem algumas coisas que vão sim fugir ali das nossas mãos, a gente não vai conseguir lidar com todas as situações do jeito que a gente gostaria. E as pessoas com ansiedade, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com todas as situações que fogem ali do seu comum. Então, elas acabam ficando muito preocupadas e levando esses pensamentos de uma forma mais catastrófica, pensando sempre no pior, como se o futuro ele fosse dar tudo errado, porque ela ainda não tem controle ali das situações. E temos também os medos irracionais, que seriam aí esses medos mais exacerbados, mais intensos diante de alguma situação ou algo específico. E temos outros dois sintomas que acabam sendo bem comuns também em pessoas ansiosas, que seria a irritabilidade, ficar nervoso por qualquer coisa, perder o controle das situações de forma emocional, ficar irritada com muita facilidade, e a dificuldade de concentração, que seriam aquelas pessoas que vivem muito no automático, não prestam muita atenção naquilo que elas estão fazendo, ligam esse automático com uma forma mais fácil e mais rápida também do que as outras pessoas. E temos também o que chamamos de sintomas sociais, que algumas pessoas podem manifestar, que seriam o isolamento social e a dificuldade de lidar com outras pessoas. Esse convívio social acaba sendo mais difícil para essas pessoas que têm essa dificuldade um pouco maior. Então, para essas pessoas, esse convívio e essa interação acaba sendo muito mais desgastante e demandando delas muito mais energia do que para outras pessoas que não têm essa dificuldade tão alarmante assim. E quais seriam as causas dessa ansiedade? Primeiro, os fatores ambientais, né? As pessoas onde a gente acaba convivendo, as pessoas que a gente tem mais proximidade, como por exemplo nossos pais. Você pode observar que a maioria das crianças ansiosas, você pode analisar os pais, que a maioria deles estão ali com níveis de ansiedade também mais elevado do que o normal. Então, se você convive com uma pessoa muito ansiosa, você pode acabar desenvolvendo e desencadeando aí sintomas ansiosos em você também, por estar nesse meio ligado o tempo todo, nesse meio mais ansioso do que o normal. E temos também os eventos traumáticos, que seriam ali situações onde a pessoa acaba passando, acaba enfrentando na sua vida, que traz esse processo de ansiedade mais exacerbado, como por exemplo um acidente. A partir de um acidente, a pessoa ela passa a ter um medo mais irracional, às vezes de pegar a estrada, às vezes de andar com outras pessoas, por já ter acontecido com elas. Às vezes, se foi um acidente à noite, muitas vezes a pessoa fica com dificuldade de ter que encarar a estrada à noite também, por já ter tido ali algo que acabou trazendo esse medo de uma forma mais intensa, né? Então, esses eventos pós-traumáticos, eles podem trazer esse nível de ansiedade mais elevado do que o normal. Então, a pessoa ela pode desenvolver ali sintomas que coloca ela nesse estado de alerta o tempo inteiro.
e acaba surgindo ali sintomas físicos também, né? Físicos e emocionais, através dessas situações específicas que acabaram acontecendo na sua vida. E temos também o estilo de vida e os hábitos que essa pessoa possui, que pode acabar intensificando esses níveis de ansiedade. Como, por exemplo, uma noite mal dormida, ela pode intensificar sim os nossos níveis de ansiedade. O sedentarismo, a falta de exercícios físicos pode trazer aí também esses níveis de ansiedade mais elevados. Hábitos alimentares também podem influenciar nesses níveis de ansiedade, assim como também o uso excessivo de cafeínas. Então, o estilo de vida que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, uma falta de rotina também, pode acabar proporcionando e intensificando para que esses sintomas eles aumentem e estejam mais presentes ali no dia a dia dessa pessoa. E agora, falando de uma forma mais geral, as formas de tratamento que nós temos para essas ansiedades que a gente acabou citando durante o vídeo seriam aí os medicamentos, né? Eles podem auxiliar sim para essa diminuição dos sintomas, porém, o que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas, elas fazem esse uso dos medicamentos, mas muitas vezes não associam com a psicoterapia e essas mudanças de hábitos. Então, o medicamento, ele vai dar uma diminuída ali naqueles sintomas, mas ele não vai te ensinar a ter novos hábitos, ele não vai te ensinar a lidar melhor com a sua ansiedade e trabalhar ali esses sintomas de uma forma mais eficaz a longo prazo. Então, o medicamento, enquanto você estiver tomando, ele vai te surtir o efeito que você deseja. Parou de tomar, se você não trabalhou aqueles sintomas e você não soube lidar da melhor forma possível com a sua ansiedade, provavelmente esses sintomas que estavam presentes antes do medicamento, elas irão voltar, porque ele não vai te ensinar a ter um hábito de vida diferente. E uma outra forma de ter aí esse tratamento eficaz para a ansiedade seriam as psicoterapias. Aí sim, nelas, nós trabalhamos essa mudança de comportamentos e pensamentos, como a gente já citou anteriormente, com a TCC, que seria a terapia cognitivo-comportamental, mudando aí estilos de vida, mudando formas de pensar também, para que a pessoa ela lide de uma forma melhor com aqueles sintomas e caso esses sintomas surjam algum dia na vida dessa pessoa novamente, que ela consiga lidar da melhor forma possível. Então a psicoterapia ela já faria isso que o medicamento não faz, que seria ensinar, ajudar essa pessoa a lidar da melhor forma possível. Então, para ter ali uma eficácia ainda melhor, seria de associar esses dois, tanto o medicamento quanto a psicoterapia. Mas se de tudo você não conseguir conciliar esses dois, o ideal seria que você procurasse a psicoterapia, que seria a terapia, né, popularmente conhecida, que através dela você conseguiria trabalhar da melhor forma possível para você fazer uma ressignificação desses pensamentos e ajudar para que esses sintomas ansiosos eles não voltem mais. Ou pelo menos, se voltar, que você consiga lidar da melhor forma possível e que ele não te faça perder o controle da sua vida. Então, se você ficou até agora nesse vídeo, eu te digo que ansiedade, ela pode ser tratada sim. Ela pode ser tratada da melhor forma possível, sem precisar que isso te atrapalhe no seu dia a dia. Então, se você estiver passando por isso, se você estiver aí em um episódio de ansiedade mais elevado do que o normal e esteja atrapalhando seu dia a dia, não desista. Você tem tratamento sim, hoje nós temos tratamentos super eficazes e o ideal é você fazer esse processo de enfrentamento, de aceitação e procurar um profissional que seja ali dentro das possibilidades que você tem, que seja um profissional que você se identifique para poder trabalhar da melhor forma possível. E a mensagem que eu posso te trazer hoje é que tem esperança sim. Então, se você estiver passando por esse processo de ansiedade, não desista, porque ela pode ser trabalhada e você pode voltar a ter aquele estilo de vida saudável que você tinha anteriormente. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar aqui nesse vídeo falando se você já passou por alguma situação específica, se você já passou por esse processo de ansiedade, se você fez tratamento ou não, se foi diagnosticado ou não, se deu tudo certo,
para eu poder saber como que vocês estão e saber o público, né, que está aqui me assistindo. Então não se esqueça também de dar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para que a gente possa se encontrar mais vezes. Então, um beijo e até o próximo vídeo.